Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e eu estou voltando para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. E nesse dia é o dia da Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que nós estamos dias de semana, de segunda a sexta, sempre com um vídeo novo. Esta semana acabamos tendo dificuldades para gravar aí por questões técnicas no nosso computador, mas estamos de volta, pela bondade de Deus, para falar o assunto que será tratado no próximo 6 de agosto, a lição de número 6, que é a desconstrução da masculinidade bíblica. Que negócio sério isso, né? Então nós vamos tratar ao longo deste encontro acerca desse assunto tão importante que diz respeito a esse momento em que a nossa sociedade vive, e é por isso que eu quero convidar você não somente a assistir a essa pré-aula, mas especialmente frequentar a sua igreja aí no domingo pela manhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Então você não pode ficar de fora. Também é importante, antes de tudo, lembrar o quanto faz parte da construção de um canal sólido, que você deixa aquele like, aquele joinha especial, se gostou, compartilhe com o maior número de conhecidos possíveis e, se possível, inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações, tá ok? Dito isto, vamos pensar um pouco no texto áureo que você vai acompanhar aí do lado, que está em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo de número 15, que diz o texto: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Inclusive, destaca-se os dois verbos lavrar e guardar, que serão tratados ao longo do desenrolar dessa lição. A verdade prática ainda vai nos trazer o seguinte tópico: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Se é que você me entende o que eu vou dizer, estamos à procura de homens nos nossos dias que expressem virilidade, responsabilidade e liderança. Porque não é só ser homem macho, másculo, mas ser responsável com as questões que dizem respeito às suas atribuições. O texto da lição, que você vai ler naturalmente em casa e vai acompanhar aí no domingo pela manhã, está em Ruth, no capítulo 4, nos versículos 7 a 12, você pode ler na sua Bíblia em casa, e vai falar acerca de um homem valoroso. E há uma versão bíblica que eu gosto muito, diz valorosamente, ou seja, te porta de maneira varonil. E essa palavra dos moradores para Boaz é uma palavra que precisa ecoar nos nossos ouvidos em nossos dias. Valorosamente. Ok, então a lição, como de praxe, ela vem subdividida, além da introdução. O primeiro ponto da lição vai ser tratado a masculinidade bíblica. E esse ponto vai ser subdividido em a criação divina do ser humano, as características da masculinidade e a liderança masculina. O segundo ponto da lição será a erosão da masculinidade. E aí serão os pontos polêmicos da lição. A apologia, ou seja, a defesa à homossexualidade, a responsabilidade negligenciada e, claro, a crise na liderança. E, por fim, o terceiro ponto,
que vai trazer um símbolo bíblico que é Boaz. Boaz, o símbolo bíblico da masculinidade. E aí traz para nós o modelo de generosidade e o modelo da responsabilidade. Então esse tema é um tema por demais necessário de se discutir. Como falamos na aula passada acerca do tema do aborto, as questões ligadas aos princípios dos desejos humanos e também as necessidades caso a caso são de fórum íntimo e são questões às vezes delicadas de serem tratadas, né? Porque nós estamos tratando da alma humana, e a alma humana, para você ter uma ideia como funciona, o corpo humano há muitos séculos atrás começou-se a ser estudado na tentativa do erro e do acerto, e hoje nós temos aí uma ciência fantástica que, aliada à robótica e à alteração genética, consegue produzir resultados fantásticos de longevidade e de qualidade de vida, substituindo peça, coração, perna, braço, olho, ouvido e assim por diante. O espírito humano tem também o seu próprio manual de instruções. Está aqui o manual de instruções do espírito humano, que chama-se Bíblia Sagrada. Mas a alma humana, ela está sendo estudada há cerca de 200 anos, não mais do que isso, através da psicologia, chamada psicologia moderna. E diga-se de passagem, todos os dias surgem novas teorias, novas possibilidades, novas conexões que transformam a reação do homem, a reação do ser humano em reações diferentes caso a caso. E por isso é tão complicado de estudar essas questões. Mas a nossa proposta é a escola bíblica dominical, a nossa proposta é Bíblia, a nossa proposta é a verdade segundo a palavra de Deus. A introdução da nossa lição, então, ela vai dizer assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristão do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada, e o modelo bíblico do homem desconstruído. Nessa lição apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas da desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então, vamos lá. Então nós vamos tratar do primeiro ponto, a masculinidade bíblica, que é a criação do ser humano. E aqui diz o seguinte: a Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo seu sexo, macho e fêmea, homem e mulher. E essa definição visa o complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Vamos tentar entender um pouquinho o que acontece com o ser humano. No princípio, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, para se complementarem emotivamente, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, financeiramente, para andarem apoiados um ao outro. Então a lógica do princípio bíblico é um homem que tenha desejo por uma mulher que tenha desejo por um homem. Tanto que o subtópico 2 da lição vai nos trazer o seguinte: características da masculinidade. E as escrituras então revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição
biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar, como falamos lá no princípio. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhe uma vida digna. Ao fugir de responsabilidades primárias e inventar novas responsabilidades, novas atividades que não estão pautadas, não estão previstas, não estão autorizadas pelas Escrituras, então se criam caminhos alternativos, e a alternativa vale tudo. E a ressalta que nós temos na Bíblia sobre a masculinidade bíblica vai inclusive enaltecer o amor e o cuidado em relação à mulher. E devemos entender que o machismo não é bíblico. Ser macho é bíblico. Viver o machismo não é. Porque o macho verdadeiro, segundo a Bíblia, ele protege a sua mulher, ele protege a sua família, inclusive com a própria vida. Ele dá de si para a alegria, felicidade, para a completude das relações familiares, para que esposa e filhos sejam plenamente satisfeitos e felizes. Esse é o macho bíblico. O macho segundo o mundo, ele então machuca, ele então humilha, coloca o pé no pescoço e diz: aqui quem manda sou eu. Muito diferente do macho segundo o padrão bíblico, que diz: aqui quem morre pela mulher, aqui quem morre pela família sou eu. É a diferença que nós temos do macho bíblico e do macho deste mundo. E aí vai trazer para nós o terceiro ponto desse primeiro tópico, né, que é a liderança masculina. E aí Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Perceba que às vezes dizemos: o homem é o cabeça da casa, porque é bíblico. A Bíblia colocou. Mas por que a Bíblia colocou isso? Porque se nós pensarmos uma casa, um pai, uma mãe e filhos, quem manda nessa casa? Aqui ninguém manda, porque nós somos todos iguais perante Deus. Bom, um ambiente, uma casa, uma empresa, uma cidade, o aglomerado que for, onde não haja alguém que tome as decisões responsáveis, vira anarquia. E a anarquia é uma presa fácil para o diabo. É isso que geralmente alguns segmentos sociais tentam fazer, trazer a anarquia para a sociedade. Porque uma sociedade anarquizada não tem liderança, e onde não tem liderança, o diabo pinta e borda e faz o que ele quer. Então, ao Deus instituir o macho, o homem, como o líder, o cabeça da casa, ele não estava lhe dando o privilégio de estar acima, mas estava lhe dando a responsabilidade maior de ter de prestar contas não só por si, mas pelos outros. Eu preferiria que a minha filha fosse a líder da casa, porque eu ia me sentar com o meu pé para cima, comendo pipoca, assistindo Netflix ou qualquer outro aplicativo que fosse, e ia dizer para ela: vá cuidar da casa, vá cuidar da responsabilidade, vá cuidar da proteção, vá cuidar da provisão, e eu ficaria aqui muito que bem. Às vezes a gente até brinca: eu estou criando filho para ver se o filho dá lucro, um dia eu posso me aposentar e ficar na fiusa do filho, como o filho ficou na minha fiusa. Mas não acontece isso. Pela Bíblia, eu sou responsável por mim, pela esposa e pelos filhos. E enquanto eles estiverem debaixo do meu teto, eu sou o eterno responsável. E isso me torna duplamente carregador de um peso que eu não gostaria. Eu preciso fazer isso. Isso é a liderança masculina segundo a Bíblia. Daí o ponto 2 vai falar, que é a parte polêmica da lição, a erosão da masculinidade. Ai, ai, ai. Apologia à homossexualidade. Não vamos entrar, porque não temos tempo hábil,
nas questões da origem da homossexualidade, dos seus problemas. Pela lógica, pela teoria, não deveria haver a homossexualidade, porque o homem é criado homem, é nascido homem, tem os aparelhos de homem, mas na prática nós vemos que alguns homens nascem com esse desejo para outros homens. O que temos a dizer é o seguinte: muita coisa é construção social, outras é um momento ruim no acontecimento de uma criança, seja de um estupro, de um abuso infantil, coisa que o valha. Existem vários gatilhos, vários mecanismos que podem disparar a sensação, o desejo da homossexualidade. Mas a homossexualidade, como o desejo, a cleptomania, que é o desejo pelo roubo, como o desejo pela mentira, o desejo, ou qualquer outra fobia, qualquer outro medo, qualquer outra situação, são desvios da alma humana oriundos do pecado lá de Adão e Eva. Você não tem culpa, eu não tenho culpa, mas nós precisamos lembrar que Deus é o Senhor transformador e que a nossa vida é uma vida que precisa atentar para o que Cristo disse: quem quiser ser meu discípulo, meu seguidor, precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e precisa me seguir. São 3 atos que em conjunto nos garantem a vida eterna, mas são 3 atos que, analisados individualmente, são extremamente difíceis. Negar a si mesmo. Quem nega a si mesmo é o discípulo de Jesus. Tomar cruz, ou seja, vai ter que seguir por um caminho que os seus desejos pessoais não querem seguir, mas você vai ter que seguir. É uma cruz a se tomar. Basta lembrar da figura que temos nos filmes retratados da imagem do dia da crucificação de Jesus, já surrado, arrebentado, moído, cansado, tendo que carregar uma cruz pesada, ao momento que Simão Sirineu o ajuda a carregar por um pedaço. E essa é a presença do Espírito Santo, que também vai nos ajudar em alguns momentos em que a cruz for muito pesada. Mas, acima de tudo, precisa seguir a Cristo. E Cristo nem sempre anda no shopping center, às vezes ele vai andar pelos valados, pelos montes, nos lugares pedregosos e espinhentos. E a apologia à homossexualidade que a nossa sociedade faz não é nossa, não é da nossa sociedade, não é exclusiva. Isso tem desde que o mundo é mundo. Já sabemos que cidades como Sodoma e Gomorra foram destruídas por conta da homossexualidade. Babel tinha esse problema e tantas outras cidades. Os cananeus perderam o direito à sua terra por conta também, em parte, da homossexualidade que provinha dos cultos idólatras, e vai por aí afora. Bem, a nossa sociedade, ela está eivada dessa apologia e cumpre a Igreja de Cristo resistir a isso. Eu preciso dizer isso, infelizmente, a você, porque se queremos ir para o céu, está aqui um problema a ser abordado. O segundo tópico desse segundo ponto, a responsabilidade negligenciada. Sabemos que essa é a sociedade do direito. Direito dos homens, direito das mulheres, direito dos velhos, direito das crianças, direito do trabalhador, direito do desempregado, direito do LGBTQIA+, direito direito. E esquecemos que todo direito, na sua contrapartida, tem o dever. Então, o dever é a responsabilidade. Quando negligenciamos a responsabilidade, perdemos todas as coisas. E aí temos a crise de liderança. A masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. E aí, quando não temos líderes, a sociedade se enfraquece. E se enfraquecendo novamente, Satanás tem um bom caminho para trilhar na conquista da humanidade. Vai terminar o terceiro tópico da lição com Boaz, o símbolo bíblico da masculinidade. Ele era um modelo de generosidade
foi um grande símbolo de masculinidade bíblica, e aí tem toda uma história, você vai ler o pequeno livro de Ruth e vai entender o papel de Boaz, a liderança de Boaz, a sua força máscula ao tratar com carinho e com respeito àquela moça Ruth. Então é muito linda a história. E o modelo de responsabilidade ao resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, ele atendeu às questões da lei dos seus dias. Ele podia simplesmente dizer, eu não quero, não me interessa, não faz parte, mas ele entendeu que era a sua responsabilidade aquele momento na história de Ruth. Que bom que nós possamos ter mais e mais Boazes entre nós. A lição termina dizendo: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Não há terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo gênero. Só há gênero masculino e feminino. Assim como raça, só existe a raça humana, não existem outras raças, tá? Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Neste sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza no caráter, no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar. E se Deus permitir, próxima semana estamos juntos novamente. Um forte abraço, fique com Deus, porque Ele foi, Ele é, Ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.